Olá, tudo bem? Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Esteja acompanhando os vídeos que estou postando, pode acessar o canal lá do YouTube, pode se inscrever. Assim, todos os vídeos que estarei realizando, aparecerá uma notificação para você. Mateus capítulo 13, versículo 1, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim: Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contando verdades, através dessas parábolas. E eu gostaria já de adiantar lá no versículo 18, onde Jesus vai explicar essa parábola. Aqui no contexto, Jesus vai falar que as parábolas que Jesus falava era para que fosse cumprido algumas profecias. Muitas coisas que Jesus realizava e falava era para que se cumprisse muitas profecias que eram ditas no Antigo Testamento. Então no versículo 18, aqui de Mateus capítulo 13, Jesus vai explicar essa parábola, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou essa outra parábola. Então nós vamos ficar apenas nessa parábola do semeador. É interessante notar que todos os solos ouviram a palavra de Deus. Em cada solo que foi semeado, a semente aqui da palavra de Deus, eles ouviram. E uma pergunta que nós precisamos fazer: como está o nosso solo? Esse solo que Jesus está se referindo é o nosso coração. Como está o nosso solo? Como está o nosso coração? Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas tudo vai depender de como está o seu coração, de como está o seu solo. Muitas pessoas ouvem a mensagem de Deus, como diz lá no versículo 19, e não a entende. E o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. No versículo 20, existe também o terreno, o solo ou o coração pedregoso, que ouve a palavra, recebe com alegria, porém permanece por pouco tempo, porque vão surgir as tribulações, as perseguições, e logo
este coração, essa pessoa vai abandonar a palavra de Deus, vai abandonar a Jesus Cristo. Muitos corações é semelhante a espinhos que ouve a palavra de Deus. Todos estão ouvindo a palavra de Deus, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam e a tornam infrutífera. E finalmente existe aquele coração que ouve a palavra de Deus e a entende. E ele vai produzir outros frutos. Ele vai ouvir a palavra de Deus e aquilo que ele ouviu, ele vai produzir outros frutos para o reino de Deus. Como está o seu coração? Será que você ouve, mas logo se esquece do que você ouviu? Por causa das tribulações, das perseguições, por causa da incerteza das riquezas deste mundo? Se pergunte como está o seu coração. Se você tem um coração ainda duro, um coração cheio de espinho, se você ainda tem um coração pedregoso, mude a sua atitude. Ouça a palavra de Deus e que ela venha produzir frutos através da sua vida. Jesus deseja que todos sejam salvos. Mas nós precisamos nos atentar em como está o nosso solo, como está o nosso coração. Infelizmente, as incertezas da riqueza, as perseguições, as tribulações, as preocupações da vida têm nos afastado da presença de Deus. Principalmente neste momento, com este vírus que está preocupando muitas pessoas. E muitas pessoas estão abandonando a palavra de Deus, estão abandonando a Deus por causa dessas preocupações da vida. Mas Jesus deseja te conceder alívio neste momento. Se você ouviu a palavra de Deus e a entendeu, você tem produzido bons frutos. É isso que Deus deseja de você. Não fique perturbado com as preocupações dessa vida, com as incertezas da riqueza deste mundo. Deus deseja que você produza bons frutos através da palavra dele. Como está o seu coração? Busque a Deus. Busque a palavra de Deus em sua simplicidade, em sua pureza. E com certeza Deus vai transformar o seu coração. Seja ele cheio de espinhos, seja ele pedregoso, Deus vai transformar num coração bom, num coração receptivo à palavra de Deus. E com certeza ela vai produzir bons frutos. Que Deus te abençoe e que Ele possa te livrar das preocupações e das tribulações dessa vida. Que Deus te abençoe.